Olá, pessoal, como vai? Boa noite de domingo para todos. No meu nome é Brando Vargas. Eu sou trabalhador da ABBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, mas também estou bem próximo, né, do Vinho de Luz, da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. E hoje é com prazer que retorno mais uma vez aqui para termos mais uma conversa sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo codificado. Então, estamos começando aqui mais um estudo, né, da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, no canal Espírita do Vinha de Luz. E o espiritismo, gente, tem a proposta de reviver o cristianismo dos primeiros tempos, aqueles ensinamentos iniciais. Era um tempo em que os textos ainda não tinham sido modificados, né, traduzidos, e às vezes, de certa forma, até distorcido, até por diferenças culturais e até de idiomas. Então, a religião dos espíritos tem a proposta de não propagar dogmas de fé, que são verdades inquestionáveis. E Kardec, é claro, de maneira contrária ao que algumas pessoas, às vezes, que não têm conhecimento do espiritismo dizem, ele não é o criador do espiritismo, mas sim seu codificador. O criador da religião dos espíritos, é claro, é Jesus. E o espiritismo, gente, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Inclusive, isso está lá no livro Obras Póstumas, tá bom? É, na parte ligeira resposta aos detratores do espiritismo. Bom, e hoje vamos conversar sobre um assunto do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conversar sobre os bem-aventurados aflitos. É um dos assuntos do grande Sermão do Monte, proferido por Jesus. Então vamos falar sobre o saber sofrer. Vamos falar sobre essa relação de dor e sofrimento. Lá na Bíblia, nesse sentido, nós temos inclusive o exemplo de Jó, que vamos conversar melhor daqui a pouco durante a conversa. E olha, gente, que tem gente que diz que espiritismo é condenado pela Bíblia, é condenado pela Bíblia porque faz com uma confusão, né? Lá em Levítico, faz uma confusão danada, né? Nada a ver isso. Na época nem existia o nome espiritismo e por aí vai. Moisés, quando discorreu sobre isso, sobre a conversação com os espíritos, tinha um outro cenário e outras situações. Mas o verdadeiro espírita, ele estuda a Bíblia, os textos bíblicos, e enxerga nos textos, inclusive, um monte de fenômenos mediúnicos, além, é claro, dos fantásticos ensinamentos morais. A reencarnação é a volta do espiritismo à vida corporal. As reencarnações podem ocorrer imediatamente, logo depois, né, da morte física. O espírito pode retornar logo em seguida, ou passar assim, decorrer assim, um lapso de tempo bem grande, né, mais ou menos longo. Isso vai depender de cada situação. Então, nesse tempo, entre os renascimentos, né, na matéria, ou seja, o espírito desencarna, o corpo físico fica aqui, o espírito vai para o mundo espiritual, e esse tempo, né, entre ele voltar para o corpo material, né, o espírito permanece aqui, como eu falei, no mundo espiritual. E o nome desse lapso de tempo entre a ida e o novo retorno é conhecido como erraticidade, tá? Só para esclarecimento. Então, desde as antigas civilizações, esse sentimento do transcendental é demonstrado pelo desenvolvimento de diversas religiões que nós conhecemos aí, tá? Pelas civilizações. A espiritualidade, então, eclode essas diferentes formas de religiosidades, admitida, então, a existência sempre da alma. Se não há encarnação, não há mais como se falar em existência corporal para cada criatura, ou seja, não há mais, né?
que falar no morreu e acabou. Então, há reencarnação, então há mundo espiritual, então não existe morreu, acabou, e menos ainda descanse em paz, né? E, consequentemente, não há apenas uma vida, apenas uma única chance de acertar e de errar. Lá na questão, né, falando sobre isso, 132 de O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem que o objetivo da reencarnação é dar oportunidades ao espírito para que ele consiga atingir a perfeição. Perfeição essa que lá, né, no futuro vamos enxergar como relativa, porque a perfeição é infinita. Os espíritos são criados iguais, ou seja, simples e ignorantes. Porém, ao longo do tempo, através de esforços individuais, vão galgando em diferentes momentos, em diferentes despertares, suas respectivas evoluções, seus degraus evolutivos. Uns evoluem mais rápido, mas outros demoram mais. E isso determina aí o tempo que nós vamos ter aí, a quantidade de dores, né, sofrimentos. Bom, quem demora mais para evoluir, é claro, sofre mais. E nesse ponto, temos que o mal e as dores, né, e os sofrimentos são os remédios que auxiliam no despertamento, na evolução, nesse degrau evolutivo. Então, gente, durante as reencarnações ocorrem a reparação de faltas cometidas, de erros ocorridos. Isso tudo para que ocorra a aprendizagem e evolução. Então não tem nada a ver com a palavra karma e menos ainda com castigo. Então, dando sequência aí à nossa fala inicial, nós vamos, nesse momento, vou colocar aqui para vocês, usar um texto inicial, né, para que nós possamos aí nos harmonizar aí, né, frequência, melhorarmos aí a nossa atenção. Então, vamos ampliar mais um pouco ainda. E nós temos aqui que essa página inicial foi tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, livro da editora, né, FEB, Médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. E o texto é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos lá, vou tirar aqui para vocês, para iniciar a leitura, essa marquinha aqui para não atrapalhar. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, do livro Caminho, Verdade e Vida. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos erros que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações. Tá? E isso ocorre aqui durante milênios. Então, a semeadura prejudicial condicionou-nos à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Bom, e agora
após a leitura da página, né, inicial, vamos nós aqui fazermos a nossa prece. E assim vamos fechar os nossos olhos, vamos limpar as nossas mentes, vamos primeiramente pedir permissão à espiritualidade superior para iniciarmos a conversa de hoje, o estudo esclarecedor de hoje, sobre o mal e o remédio. E assim pedimos toda a proteção, todo o amparo aos nossos guias e mentores. E assim sendo, pedindo que essa nossa conversa transcorra com toda a calma, com toda a paz e sem nenhuma interferência, pedimos à espiritualidade amiga e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos aqui iniciar a nossa conversa, né? Sobre o mal e o remédio. E agora, inicialmente, nós temos aqui, né, uma conversa sobre a história de Tomazino Pereira, né, do livro Reportagem do Além Túmulo, para a gente começar aqui as nossas reflexões. Então, há cerca de 30 anos, Tomazino Pereira, ele era empregado de uma tipografia no Rio de Janeiro, conforme está lá no livro, tá? Reportagens de Além Túmulo. Temperamento singular e enfurecido, sempre reclamava da vida. Acusava o mundo, o país, o trabalho, os amigos por suas infelicidades. A família dele era numerosa, os deveres cotidianos, as contas mensais do armazém, né, do mercado, do açougue, padeiro, por aí vai. A maior tragédia de Tomazino, na apreciação dele mesmo, era o problema conjugal. Ele reclamava muito da esposa, gente. A esposa, né, salvo engano, Olinda, era ignorante, né, segundo ele, não o compreendia. Então, o infeliz Tomazino, na visão dele, gastava o tempo em promessas de violência, ameaças de separação da esposa, gestos rudes, bem delicados com a família dele. Quando ele não esmurrava as mesas em fúria doentia, se mantinha em atitude de extrema desolação, né, ou apatia, tristeza. Ou seja, ele alimentava, assim, cada vez mais uma ideia de suicídio, de prática do suicídio. Ideia bem infeliz. Tomazino dizia acreditar em Deus, mas não na vida após a morte. E ele dizia que a vida, gente, além do túmulo, era uma ilusão, era uma bobagem. Então, para ele, ninguém podia regressar da poeira do túmulo, né, como está nas palavras lá do livro Reportagem de Além Túmulo. O amigo de Tomazino, o Fraga, espírita, né? Além de falar sobre reencarnação, também alertava que era indispensável que cada um saiba suportar seus problemas, suas dores, não é lá, mesmo as vicissitudes do dia a dia, que todos nós o temos. Então é preciso, ele dizia para Tomazino, que cada um saiba carregar a sua cruz redentora, né? Mas, um belo dia, mesmo com todos esses esclarecimentos do Fraga, Tomazino praticou lá, infelizmente, o suicídio com um tiro na cabeça. Isso em apertadíssima síntese, tá, gente? Que a história discorre ali em algumas páginas. Bom, e aí, a partir daí, né, lá no plano espiritual, como nós sabemos, o suicida descobre que a vida não acabou, que o sofrimento, devido a ele ter dado cabo à vida lá, é pior, né? E aí, então teve muito sofrimento, mas ele recebeu o devido amparo. E aí, depois de ser amparado, resgatado após os sofrimentos no plano espiritual, ficou combinado que ele retornaria à vida material. Mas é óbvio que ele iria sofrer com males mentais, né? Mais precisamente o idiotismo, a loucura, o desequilíbrio nervoso, já que eram sequelas, né? Doenças, males respectivos, pertinentes à forma com que ele havia cometido o suicídio com um tiro na cabeça. Então, isso fica gravado no perispírito.
Bom, então os espíritos superiores, nos diálogos com Tomazino lá no plano espiritual, discorriam que as doenças são mal compreendidas. O mal das doenças é um grande, na verdade, um grande remédio. E todos os males, todos os problemas que enfrentamos o são. Então, na busca do tratamento e processo de cura das enfermidades morais, né, nós acabamos tendo aí esse remédio através, né, dos problemas. Então, assim, a espiritualidade explicando para ele, as doenças atuam como remédio do porvir, que é o nosso assunto de hoje, o mal e o remédio. Então, assim, Tomazino Pereira retornou em uma nova vida, como filho de quem? Da antiga esposa, né, Olinda, da vida anterior. Então, a esposa de Tomazino, que ele tanto humilhou, que ele tanto criticou, né, aceitou ser mãe dele. Então, cada doente, como nós podemos ver, tem seu mal, né, específico, como o remédio para os seus problemas morais. Bom, gente, e agora nós temos aqui a questão, né, vamos ver aqui mais uma historinha. Vemos a Tomazino Pereira e vamos ver agora aqui a história de Jó, lá no livro de Jó, texto bíblico, né? E aí a gente vai refletir como lidar com o sofrimento, como não perder a fé diante das adversidades. Bom, a história de Jó, acredito que muitos já conheçam, é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? E está registrada no livro de Jó, no Antigo Testamento. Lá no livro de Jó, ao observar a dor dele, nós encontramos como assunto principal o questionamento acerca do sofrimento humano. Então, Jó, gente, foi um homem que desfrutava de alta posição social. Ele era um homem muito rico, tá? E viveu na terra de Uz. Diferentemente, né, fazendo um paralelo com Tomazino, Jó era íntegro, reto e temente a Deus. Era um outro perfil, né? Por isso que eu escolhi Tomazino Pereira e Jó. Então, Jó era um homem piedoso, correto, que viveu na terra mais né, piedoso e correto que viveu na terra lá na sua época. Então, segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais. E os anjos, né, os filhos de Deus, como diz as palavras lá do texto bíblico, foram se apresentar perante Deus. No meio deles também estava Satanás. E Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Bom, então, diante da fala de Deus sobre Jó, Satanás, né, não perdeu a oportunidade. Sugere que toda a sua integridade, né, a integridade de Jó, se devia ao fato dele ser abençoado por Deus e possuir tantos bens materiais. E aí, Satanás estava acusando para Deus que Jó é, era uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade a Deus estava condicionada aos bens que Deus lhe concedeu. Bom, após esse questionamento, Deus permitiu, obviamente, que Satanás submetesse Jó a um teste, gente. E assim, Jó perdeu todo o seu gado e seus servos foram mortos. E foi além, né? Logo depois, Jó também, né, teve seus filhos mortos. Então, né, o negócio foi pesado para cima de Jó. E diante de tanta dor, obviamente, que causou em Jó, né, sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está lá em Jó, em 1:21. Né? Então, olha o comportamento de Jó. Então, após isso, após esse comportamento muito digno de Jó, Deus reuniu novamente os anjos e Satanás e perguntou sobre Jó. Olha aí, né? Mas, mesmo diante de todo o sofrimento de Jó, que Jó não reclamou de Deus, Satanás disse que Jó, novamente ele implicou com Jó e disse que Jó não reclamou porque ainda gozava de saúde. Então, sendo assim, diante da colocação de Satanás, Deus fez o quê? Permitiu de novo que Satanás atuasse sobre Jó.
e abalasse a saúde dele. E assim Jó foi ferido, segundo o texto bíblico, as palavras, feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Está lá em Jó 2, 27, 2, 7. Perdão. Ao ver um marido imerso em tanto sofrimento, tantas feridas, a mulher de Jó o aconselhou a se matar e também a amaldiçoar Deus. Mas Jó não aceitou essa sugestão da mulher dele. Além de Jó, da mulher de Jó, os amigos de Jó abordaram a questão de causa e efeito, apontando que Jó teria feito algo, gente, para merecer tudo aquilo ali. Então, para os amigos, Jó deveria ter cometido alguma coisa de ruim. E assim, o próprio texto bíblico chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, lá no livro de Jó, em 32, 37. Então, de modo que o homem não é capaz, né, de compreender tudo que Deus faz. Mas Jó não fez nada, gente, que nós sabemos, para merecer tudo aquilo ali. Jó sabia que não tinha feito nada. E no fim da história de Jó, ele entendeu que bastava confiar em Deus. A Bíblia, inclusive, diz que Jó orava por seus amigos, por terem, né, falado aquilo tudo. Né? E aí Deus mudou a sorte de Jó. E lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele tinha possuído antes, que foi tirado. Né? Depois de tudo que passou, Jó viveu 140 anos e viveu até a sua quarta geração, de acordo lá com o livro de Jó 42:16. O apóstolo Tiago, Tiago o maior, tá, o filho de Zebedeu, em sua epístola, se referiu a Jó, né, no Novo Testamento, como um exemplo de paciência em suportar as aflições, tá, né, que foram afligidas. Está lá em Tiago 5:11 no Novo Testamento. Então, agora, o livro de Jó mostra um tipo raro de alma, né, gente? Olha como era Jó. Mas há muita gente, contrário de Jó, que é mais parecido como Tomazino Pereira, que possui uma vida que não é maravilhosa, não é de riqueza, né, não é de fartura, né? Mas também não é uma vida ruim. Mas vive reclamando. E mesmo assim reclama da vida, é insatisfeito com tudo que vive. Jó foi fiel, ao contrário de Tomazino Pereira, foi fiel a Deus a vida toda. Jó foi testado, Jó foi provado. E tudo indica, então, que se tratava de um espírito superior, porque espíritos superiores não sofrem expiações, sofrem provações. Já os espíritos, né, já Tomazino, né, após o suicídio, ele renasceu para aprender e foi submetido à expiação da doença mental. Repito que não é castigo e não é karma. Erradamente usa-se o termo karma. É educação, é aprendizado. Então, a história de Jó nos ensina que é preciso o quê? Continuar fiel a Deus, mesmo passando por dificuldade, gente. Não se deve ter fé apenas quando tudo tá bom, né? E lindo e maravilhoso. Aliás, quando tá tudo bom, lindo e maravilhoso, a gente está gozando de saúde, tá tendo fartura, a gente nem lembra de agradecer a Deus por isso. Mas quando o bicho tá pegando, a gente lembra de reclamar, lembra de pedir, por aí vai. Né? Bom, então dando continuidade a isso, vamos falar aqui um pouco mais sobre a felicidade, né? Então, a felicidade, gente, vou mudar aqui um pouquinho para vocês poderem me ver, né? Vai ficar com saudade de me ver em tamanho maior. Então, vamos lá, começando falando de felicidade, usando aqui um ensinamento de Joana de Ângeles, lá do livro Despertar do Espírito, que ela nos ensina que a maturidade psicológica é um processo de experiências felizes e ingratas. E aí a gente vem para a reflexão. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias, né? Um lugar de felicidade? Inclusive, essa reflexão da fonte do nosso assunto de hoje, o maior remédio, né? É feita por o espírito de Santo Agostinho,
no item 19, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 2 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, né, cujo nome do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo, encontramos mais elucidações para essa questão da felicidade levantada por Santo Agostinho. E a felicidade, abrindo aqui aspas, foi objeto de estudo, né, estudos famosíssimos aí, que hoje, pelo tempo, a gente não dá para abordar, mas pode ser objeto de outras conversas. Mas vamos lá continuar. Então, nós encontramos elucidações. Jesus nos fala que a felicidade não é deste mundo. Aliás, o mundo que construímos dentro de nós, é sempre bom lembrar, é refletido no mundo exterior. Então, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que começar a construir dentro de nós, e praticar ele. Então, vivemos em um mundo em que os homens não constroem dentro de si esse mundo de felicidade, esse mundo de bons sentimentos, né? E assim ele não vai ser refletido, não vai ser exteriorizado, né? Todo esse bem, toda essa boa frequência, esse bom exemplo. Então, é por isso, inclusive, que no diálogo lá com Pilatos, relatado lá no Evangelho de João, né, capítulo 18, aí nós temos lá, né, o versículo 33, 36 e 37, o Cristo responde que o meu reino não é deste mundo. E assim, então, gente, Jesus nos fala sobre a vida futura. Aliás, os ensinamentos de Jesus foram calcados sobre a vida futura. E se nós voltarmos, abrindo aqui um parêntese novo em apertadíssima síntese, lá nos filósofos na antiga Grécia, que muitos chamam de filósofos, né, pagãos, de pagãos não tinham nada. E também, principalmente, né, esse início deles, né, Sócrates, Platão, espiritualistas, né, falando de alma, do mundo das ideias e tudo mais, já preparando esse terreno, que Deus não faz nada por acaso, a espiritualidade prepara tudo, preparando o terreno para os ensinamentos de Jesus no futuro. Tudo está entrelaçado, concatenado, mesmo que seja em partes diferentes do mundo em diferentes épocas. Ou seja, então, né, Jesus nos ensina sobre a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual, a nossa verdadeira casa. Mas nós vivemos por pequenos períodos de tempo na vida material, se compararmos lá com a vida infinita, né, no plano espiritual. E aí nós vamos, chegamos à matéria, retornamos para o mundo espiritual, largamos o corpo aqui, e numa próxima vida temos um novo corpo e por assim vai. Mas sempre retornamos ao mundo espiritual, nessa grande pátria, nessa grande casa. E é por isso que Jesus, no Novo Testamento, em João 3, 5, responde a Nicodemos, que lembra, o doutor da lei, que se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, as religiões que não foram criadas, né, nem por Deus e menos ainda por Jesus, não foram. E muitas acabam deturpando bastante explicações como essa, direta e simples, de Jesus. E aí dão origem a rituais e por aí vai. A fala, inclusive, do nascer, né, é do nascer e renascer. Ou seja, vidas sucessivas é reencarnação. Essa é a visão do espiritismo, tá bom? E esse aqui é o quê? É uma conversa sobre a doutrina espírita, tá? Então, sobre a fala de Jesus. Mas, né? Sim, gente, o espírita estuda e muito a Bíblia. Repetindo o que eu já falei lá no início. Histórias como a de Tomazino Pereira, voltando a Tomazino, e também Jó, são histórias de enfrentamentos, de problemas enfrentados por muitos, como o problema do mal, do sofrimento, da dor, do relacionamento do homem com Deus, da riqueza e da pobreza. Encontramos muito isso nos textos bíblicos, uma riqueza, né? E também nos muitos romances espíritas ditados por médios, sobretudo Chico Xavier e nosso grande Divaldo Franco e muitos outros, tá? Então, é importante também esse olhar sobre os que sofrem por problemas que não são tão graves quanto dos outros, mas cada um no seu momento, né?
Há sempre alguém com dificuldades maiores do que as nossas, gente. E eles as enfrentam de forma mais leve, de forma mais resignada, com mais fé do que nós. Aí às vezes a gente olha assim, nossa, né? Conforme a gente vai caindo na ficha, pô, tô até com vergonha aqui, porque olha lá o que o cara tá passando, e eu tô reclamando aqui do meu problema, não é? Vamos refletir sobre isso. Almas que sofrem com fardos pesadíssimos, né? Em relação aos nossos. Essas almas nos dão grandes ensinamentos de vida, gente. Exemplos fantásticos. É preciso ser grande para sentir a dor e não prolongar o sofrimento. A dor, gente, pode até ocorrer, como eu coloquei aí na imagem para vocês, né? Eu diminuí, mas deixei ainda. Então a dor pode até ocorrer, mas o sofrimento é uma opção. Continuar fiel a Deus, mesmo passando por dificuldades, é um objetivo para todos nós. Não é fácil, claro, sim, não é fácil. Fácil mesmo é ser feliz, repetindo, né? É ter fé quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo. Mas é na dificuldade que a gente se conhece, né? E a gente cresce, se nos dermos oportunidades para isso. E retornando então à reflexão de Santo Agostinho, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Será? É possível ser feliz a vida toda, sem ter nenhum problema durante, né, nossas vidas aqui no corpo material? Alguém consegue viver sem passar por nenhum tipo de dificuldade e de adversidade a vida toda? Claro que não, né, gente? Os textos bíblicos, né, nos ensinam que é feliz quem promove a paz, quem tem um coração manso, pacífico, quem tem um coração puro. Então é feliz quem não dá mais valor do que o necessário para o mundo da matéria. Claro, nós precisamos comer, nos vestir, tratar da saúde, por aí vai. Mas é feliz quem cultiva mais os valores do espírito do que as coisas da matéria. E, acima de tudo, é muito feliz quem se preocupa com o próximo, cultivando a caridade, cultivando o amor, tá? Bom, e tem muita gente que não pratica nenhuma religião, mas consegue, gente, exercitar mais atos de amor e caridade do que muitos que se dizem religiosos e que frequentam assiduamente suas casas de cultos. Mas isso, né, é uma questão de desenvolver a espiritualidade, né? Não há como ter religiosidade sem ter desenvolvido a espiritualidade. É porque muitos vão fisicamente aos templos, né, cultos, praticam rituais, como eu falei ainda há pouco, as cerimônias, fazem oferendas, né, acendem vela, mas ainda não enxergam que o amor e o respeito do próximo é muito mais importante. Religião não é escambo, Deus não é escambo, é merecimento que, né, que nós conseguimos. Então, como alguém pode se dizer cristão, gente? Religioso, né? E mesmo assim praticar preconceito, falar mal da religião dos outros, criticar a visão filosófica, política, futebolística, qualquer outra do próximo. Foi isso que Jesus ensinou? É claro que não, gente. Aí tem gente que arruma justificativa, entorta um monte de coisa, tem gente querendo entortar até o espiritismo, né? E as palavras de Jesus e por aí vai. Bom, como ser feliz com tantos passando fome e dificuldades? Há pessoas e animais, gente, sofrendo, né? Sendo maltratados enquanto nós temos o que comer, temos emprego, temos o que vestir, temos o teto para dormir, um cobertor quente, né, nas noites frias, né, o ventilador, um ar-condicionado nas noites quentes, né, uma cama macia. Então vamos todos refletir bastante sobre isso. Ninguém tem uma religião, não. Todos temos propostas de amor. Religiões são propostas de amor. Cada religião propõe, não é? Tem as propostas de amor que precisam ser exercitadas. Nós tentamos ser daquela religião, que as propostas são as mais lindas. Você consegue praticar
tudo que sua religião propõe o tempo todo, você pelo menos tenta. Quantas vezes por dia nós pensamos e refletimos sobre as propostas das religiões que abraçamos? Vamos refletir sobre isso também. E agora vamos falar um pouquinho sobre o bem, né? Sobre o mal. Nós temos aí esses conceitos de bem e de mal, né? Inclusive nas obras espíritas, eles são muito claros. Para os espíritos, né, na codificação espírita, por exemplo, nós temos que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. O bem está relacionado à moral e a virtude, a moral, é a regra do bem proceder. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Deus, gente, é Pai. E como todo pai, ele deseja que seus filhos se entendam, se deem bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos explicam que Deus é um pai melhor do que os pais humanos. E afirmam que se nós, que somos imperfeitos, cheios de defeitos, né, sofremos com a dor de um filho, que dirá Deus, né? Deus também se compadece das nossas aflições. Ser bom, caridoso, modesto, humilde, são qualidades de um homem de virtudes. E isso, gente, conduz à paz, à harmonia, ou seja, ao bem. Aquele que desenvolve a espiritualidade transforma o mundo em um lugar melhor. Jesus, de acordo com lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 22, lá, do versículos 37 e 39, disse que devemos amor ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. E esse próximo não é somente as pessoas da família e amigos, não. Porque tem gente que não, só vou olhar pelos meus, os outros não tô nem aí. É família, aqui só família, né? Então se comporta como aqueles homens primitivos que só protegem o pessoal das tribos dele, né? Vamos crescer, vamos abrir isso aí, né? Jesus nos ensinou que devemos considerar todas as pessoas como nossos irmãos, como nossos familiares, como nossos amigos. É preciso desenvolver esse amor ampliando para caber todas as pessoas dentro de nossos corações. Então, faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor para si próprio e para todos. E como legado, né? Emmanuel, no livro Vinho de Luz, foi contundente quando disse que o bem é a única coisa que dissolve o mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Então Jesus disse: lembra? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa fala é o grande resumo da lei de causa e efeito. Assim como na vida física, desenvolvemos o aspecto profissional de conhecimento, né? Também construímos, através de ações e omissões, nossa evolução moral, né? Na nossa vida espiritual, que é infinita. O que chamamos de erro é um passo essencial, claro, na construção do que chamamos de acerto. Mas, gente, nem todo mundo precisa. Porque existem almas que não precisam errar tanto para acertar. Tem uma evolução assim bem mais retilínea do que a nossa, que é cheia de curvas, né? Então, há almas que não sofrem ou não sofreram tanto na sua evolução, né? Pois erram ou erraram muito pouco. Quanto mais erros, mais tempo para galgar degraus evolutivos, mais sofrimentos serão experimentados. E por acaso estamos vivendo aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. O planeta Terra deixou de ser um mundo primitivo, gente, há uns 4.000 anos antes do nascimento de Cristo na Galiléia. A Terra, portanto, é um mundo que ocupa apenas o segundo grau
na escala evolutiva de mundos no universo. Então, lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, né, um pouco antes também, um pouco depois, encontramos mais explicações sobre, né, essas escalas, esses degraus, tá? Que tipo de espírito, tipo de mundo. Sugiro, eu sempre passo aqui a fonte daquilo que eu estou falando, né? Primeiro para ver que eu não estou tirando isso de lugar, né? Estou tirando de algum lugar. E também para que as pessoas possam continuar os estudos após aqui a fala. Bom, então aqui na Terra somos todos doentes, tá? Essa é a verdade. E em um mundo de provas e expiações, não reencarnam seres angelicais, mas espíritos bem endividados. Então somos espíritos bem perfeitos, doentes. E no momento a Terra já se encontra saindo desse estágio de mundo de prova e expiação para galgar o terceiro degrau, né? Terceiro estágio, que é o quê? O mundo de regeneração. Estamos aí, né? Estamos no período estamos num tipo de mundo que é um tipo de mundo, né, o que a Terra está galgando aí, que nos textos bíblicos são chamados de juízo final. Na verdade, para o Espiritismo já aconteceram vários desses juízos finais, que é a transição, né, as transições para um mundo melhor, onde o planeta e as humanidades evoluem, são juízos gerais, é, chamados também de transições planetárias. Então, é, a Terra está passando, se tornando um mundo de regeneração, isso vem aos poucos, não é num evento único e fantástico e cheio de fogos de artifício. É um processo que já vem ocorrendo. Então, é um merecimento, sim, para quem permanecer no orbe terreno após esse período da atual transição planetária, que já começou, como eu repito, há vários séculos. É um merecimento, repetindo, e podemos atingir de acordo com os atos e pensamentos que cultivamos ou que buscamos cultivar, pelo menos que estejamos preocupados ainda. Errou, levanta e tenta. E vamos errar muito, cair muito ainda e levantar todos nós, inclusive quem vos fala, né? Porque eu estou falando aqui que eu já, né, atingi essa iluminação, quem dera. Bom, então é bom parar, né, com brigas, com divisões, é bom parar de querer impor as verdades relativas que cada um cultua, tá? Inicie, né, e quem já iniciou, intensifique a luta interior de renovação, abandonando os vícios físicos e morais. Buscar valores espirituais é importante. O bem, a união, a paz, a caridade e o amor. É importante, tá? Para permanecer aqui na Terra, que vai ser um lugarzinho melhor. Tá? Para quem for, aí os avisos são que o negócio não vai ser muito legal, não. Bom, e agora, né? Vamos falar um pouco aí, dando essa continuidade, sobre a fé como remédio, né? Fé é o remédio. Então, voltando lá na fala de Santo Agostinho nos diz, lá no item 19, que é a base, a fonte, né, de origem aqui do nosso estudo de hoje, da nossa conversa de hoje, ele diz lá no item 19 que a fé é o remédio seguro para combater o sofrimento. Nós vimos Jó, né? O exemplo de Jó. Então, ter fé em Deus, portanto, é acreditar que todo o mal que passamos é passageiro. Repetindo, vamos lembrar de Jó. Vamos recordar também da fantástica transformação de Saulo em Paulo de Tarso. Jó e Paulo são como bússolas, gente. Devem ser como bússolas, né? Sobre como combater o mal que nós, aos quais somos afligidos, né? O mal, né? Que é aquele e também é o mal que nós cultivamos dentro de nós, que como consequência temos o demérito do sofrimento, das dores que passamos, que o sofrimento é opcional. Então, é este mal que atrai doenças do corpo e da alma. Esse é o demérito. Mérito é não ter essas dores. E São Paulo se transformou, né? Paulo, em Paulo de Tarso, né? A tal ponto que ele disse lá em Gálatas 2:20. Olha o que ele falou, né? Ele disse que ele foi crucificado com Cristo. E assim, já não era ele quem vivia, mas o Cristo quem vivia nele. E é por isso que Jesus disse que com a fé se transportam montanhas. A fé é o tamanho do grão de mostarda, basta ter para transportar montanha. A dor, gente, repetindo, é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Sim, gente, a dor e o sofrimento são coisas bem diferentes, para quem ainda não percebeu durante toda a fala, né, até agora. Bom, há os que sentem a dor e seguem em frente, mas há os que sentem a dor e a prolongam, se vitimizam, né, se apegam à dor e isso faz nascer o sofrimento. Então, diante da dor, em vez de cultivarmos a revolta e o desespero, é preciso, gente, aproveitar essa dor e transformar em ferramenta de crescimento. É como aquele famoso ditado, né? A gente sempre escuta: me deem limões, eu farei limonada. Uma porta se fecha, muitas outras se abrem. Mas é claro que ter fé não significa que o problema terá fim. Às vezes, muito pelo contrário. Sai da expiação e já vai para a prova. Sai lá do exemplo de Tomazino Pereira e vai para Jó. Então, a maioria de nós busca a religião. Busca Deus quando o bicho pega, né? Tem gente que não tá nem aí, mas o bicho pega e já fala logo em Deus. Tem gente que diz que nem acredita em Deus, mas quando o bicho pega, fala logo em Deus. Né? É incrível isso. Uma transformação. Bom, há, né, razões específicas, né, para que a princípio, né, nós desconheçamos para sermos submetidos, né, para que nós passemos por dificuldade. A princípio, as razões são desconhecidas, mas no espiritismo já temos um pouco mais aí, né, de luz sobre essa questão, o nosso entendimento. Jó se manteve com fé em Deus. Tomazino, na vida seguinte, colheu os frutos do que semeou, né, da vida anterior. Jó foi provado, Tomazino passou por expiação. Uma pessoa que realiza tratamentos contra alguma doença grave não pode abandonar, gente, os cuidados médicos achando que a fé vai curar ela. Ah, claro, a fé vai curar ela, nem que seja interiormente, moralmente. Nenhum doente deve abandonar seu tratamento, e sim acrescentar Deus no tratamento, acrescente fé. Então, a pessoa deve encarar esse desafio com fé em Deus, seguindo com o tratamento médico, buscando reflexões para se tornar alguém melhor, porque ninguém passa pelas coisas por nada, que eu estou falando aqui o tempo todo, né? Ou melhor, repetindo aquilo que é falado por Jesus. Então, devemos encarar o desafio com fé. Todos precisamos realizar a reforma íntima, que é o que nos livra das dores e mais ainda do sofrimento. Momentos de dificuldade nos conduzem a profundas transformações, até o ateu passar a acreditar em Deus. É por isso que o mal quase sempre se torna um grande remédio. O remédio da dor é para ajudar a cura moral. O objetivo é nos tornar alguém melhor. Todavia, nem todos se transformam para melhor mesmo diante das dores. Porque cessadas as dores, as dificuldades, as adversidades, a criatura retorna, né, aos erros e às trevas interiores e volta a fazer, em maior ou menor grau, aquilo que estava fazendo antes. Ah, ficou tudo uma boa, beleza. Aí, pô, cedo ou tarde, né, se for nessa vida, vai ser em outra, né? Vai vir outra pancada, vem um pancadão. É o demérito. Bom, e agora chegamos aí a essa parte final da nossa conversa de hoje, tá? Eu boto aqui para vocês verem um pouquinho aí as frases, né, que eu coloquei. E nós temos aí, né, vamos fechando, falando um pouquinho sobre essa espiritualidade, essa religiosidade, né? O indivíduo, gente, que não pertence a uma religião pode ser espiritualizado, sim. Falei ali antes. Falando mais um pouco agora. Da mesma forma que uma pessoa religiosa pode não ser espiritualizada, na maioria das vezes, infelizmente, não o é. Pois ela, pode apenas estar decorando textos, mas não colocando em prática, né? É a famosa fé sem obra, sem praticar. É claro que praticar a espiritualidade é muito mais do que praticar a religiosidade. Desde o início da história humana, a gente está vendo aí os homens, né, praticando a espiritualidade, e daí surgiram as mais variadas propostas de religiões. Assim como a filosofia vem antes da ciência, a espiritualidade vem, né, mais abrangente, porque é a questão da religiosidade.
Tá? Emmanuel, gente, espírito de Emmanuel. No prefácio do famoso livro Nosso Lar, que virou filme, inclusive agora vamos ter aí, né, o Nosso Lar 2, já que esse é baseado no livro Missionário da Luz, salvo engano. Mas lá no prefácio do livro Nosso Lar, ele aponta que em nosso campo doutrinário, diz Emmanuel, precisamos, em verdade, de espiritismo e do espiritualismo. Mas precisamos muito mais do que de espiritualidade. A espiritualidade, ela não está ligada, né, a nenhuma religião, pois não possui dogmas, crenças ou teorias. Ela é a relação com o transcendente, é a expansão da consciência. Espiritualidade é a conexão entre o ser humano e o divino. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Todos somos um só. Se eu quero bem para mim, eu quero bem para todos. Se eu me sinto bem, eu também quero isso para todos. E sobre isso, Kardec, lá no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aponta que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Aliás, o Espiritismo não inventou nada porque ele se baseia nos ensinamentos de Jesus, né? Então, mas o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, nas palavras de Kardec, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam de outras propostas religiosas. Quem desenvolve a espiritualidade, inclusive, entende que Deus possibilita a existência de diferentes religiões, dando opção de diferentes caminhos para se aproximar dele, não é? Então, respeita todas as religiões. Mas é fato, gente, que muitos atualmente não se encontram, nem se acham na maioria das propostas religiosas. As explicações fornecidas, a pessoa às vezes não aceita, né? Por muitas religiões, né? Já não satisfazem muita gente. Ainda mais numa época, né, de tanto conhecimento, de tanto tudo, né? Então, e o espiritismo, né, que não possui culto a imagens, não pratica oferendas, não defende, né, principalmente essa questão de penas eternas, sofrimento eterno no inferno para aqueles que cometem erros, pecados ou se suicidam, né? Ele acaba surgindo como mais uma proposta, mas um alento para muitas dessas pessoas. Infelizmente, não para todas. No entanto, é muito importante que as pessoas tenham uma religião, uma fé, uma crença, né? Pois quase todas as religiões são espiritualistas, gente, e combatem o tão nocivo materialismo. Então, o importante é o quê? É que a religião escolhida faça de você uma pessoa melhor, uma criatura melhor, alguém que cultive o bem, gente, a paz, a união e, acima de tudo, o amor tão propagado pelo Cristo. As orientações das religiões são lindas, elas combatem o egoísmo e, mais ainda, essa coisa horrível que é o materialismo. E o materialismo tem levado muito, gente, infelizmente, a perder o sentido da vida, a tal da. E isso tem alavancado o aumento, o vazio existencial, né? Isso tem alavancado o aumento de casos, infelizmente, repetindo, de suicídio a nível mundial. E aí, com perspectivas para os anos aí de 2024 e 25, aí preocupante, né? Isso piora mais ainda quando as estatísticas apontam que a população jovem é a mais afetada, tem sido. José Herculano Pires, sobre as religiões, ele faz alertas. Lá no livro Agonia das Religiões. Quem quiser pode ler. Indico aqui. A doutrina espírita nos dá o direcionamento baseado em nosso grande modelo, que é Jesus. Assim como todas as religiões cristãs, né?
Então, Jesus, que numa explanação para os fariseus, afirmou que diante de tantos mandamentos e leis, o que mais importa são apenas dois mandamentos, e quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse segundo mandamento é complicado, gente. Aí é até dentro do seio familiar, né? Dentro do local de trabalho, temos aqueles irmãozinhos ali complicados da gente se relacionar. E sobre o assunto de nossa conversa de hoje, encerramos, vamos encerrando com a fala do Espírito André Luiz do livro Sinal Verde, que o título é Obstáculos. André Luiz nos aconselha que diante dos obstáculos devemos fazer o melhor e seguir para frente. Não adianta ficar o quê? Revoltado, frustrado, ou fazer barganhas com Deus ou com os espíritos, que não adianta isso, tem que ter reforma íntima. Lembra? Mérito e demérito. É muito difícil desenvolver a fé, a confiança e buscar a reforma íntima. Sim, é. É muito importante nos conscientizarmos de que precisamos compreender que nosso sofrimento aqui na Terra tem sempre uma razão de ser e não vai durar para sempre. E ele está de acordo com a nossa capacidade de suportar. Pois ao invés de ser um mal, ele é o quê? Na verdade, constitui uma oportunidade dada por Deus a cada um de nós. Então é justamente essa reflexão. E mais uma referência lá no capítulo 3 do livro O Homem Integral, ditado por Joana de Ângeles, é apontado que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. É a prática do conhecimento, gente, que nos torna sábio, é usar a ferramenta. As nossas verdades não podem continuar tão distantes das verdades do Cristo, não. É bom lembrar que foi na França que surgiram as lindas propostas de igualdade, liberdade e fraternidade. Os iluministas defenderam o rompimento com a ideologia religiosa da época, celebrando a autonomia da razão, as luzes da razão. E nesse contexto lindo do século, né, das ideias do século das luzes na França, onde o iluminismo assumiu sua feição intelectual mais vigorosa, surge o espiritismo codificado pelo professor Denis Arrivail, o nosso Allan Kardec. Porém, as lutas em defesa dessas nobres ideias iluministas deflagraram tristes conflitos de cenários horrorosos como os ocorridos durante a Revolução Francesa e as subsequentes, né, contínuas guerras napoleônicas. A Igreja matou na Inquisição e os revolucionários franceses mataram defendendo pontos de vista, vida e liberdade. Milhares desencarnaram todos os dias naquela época em decorrência dos homicídios praticados na França. O próprio pai de Allan Kardec foi vítima. Milhares de espíritos que integravam esses grupos franceses rivais renasceram no Brasil e hoje vivenciamos cenários complicados, às vezes tensos, provocados por esses mesmos espíritos. Cada um querendo impor suas verdades, com seus lados opostos, né? Elegendo A ou B. Quem tanto defendeu as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade ainda não as pratica hoje e ainda divide. Se divide em lados, ofende e tenta impor. Então, a porta de saída da Terra para mundos mais atrasados aguarda aqueles que persistirem com todo esse primitivismo, hein? O quanto ainda vamos precisar do mal como remédio para aprender. É sempre bom repetir que a semeadura é livre, mas a colheita, gente, é obrigatória. É colher os frutos doces ou amargos. Isso é meritocracia. No agir, no pensar. É lei de causa e efeito, é causalidade. Mérito ou demérito é construído por cada um. Atualmente nos preocupamos, né? No dia a dia, em praticar Jesus, por acaso? O quanto nossos atos e pensamentos influenciam no bem ou para o bem das pessoas que convivem conosco, à nossa volta? Qual a nossa contribuição durante as nossas vidas para a construção do bem? Precisamos nos defender, né? Ou melhor, nos defender do mal, desenvolvendo a arte de viver Jesus. E assim, gente, com o nosso tempo já, né? No limite aí, vamos fazer a nossa prece
de encerramento, fechando nossos olhos, agradecemos a oportunidade de ter estado juntos hoje e pedimos à espiritualidade amiga que possa nos envolver sempre, para que possamos nos lembrar sempre da proposta do Cristo, buscar a reforma íntima, termos fé e sermos resignados. Assim sendo, Pai querido, pedimos permissão para encerrar a nossa conversa frutificante da noite de domingo de hoje, dando graças a Deus. Bom, pessoal, graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui mais uma vez no canal do Vinha de Luz, nesse trabalho desenvolvido, e que possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade, presencial, ao vivo, em ambas as situações. Até mais, pessoal. Tchau.